As TICs na economia, mercado e impostos. Apesar de hoje ser um utilizador razoável das TICs, considero-me ainda um dinossauro nesse domínio. Quando eu andava na escola e nos meus primeiros tempos profissionais, o controlo dos sistemas da economia, mercado, impostos e consequentemente das contabilidades em Angola, e no mundo no seu geral, funcionava com os seguintes modelos: manual, eletromecânico, mainframes. Angola tinha apenas 5 unidades até 1986. Todo o processo era em bates. O mundo evoluiu, e graças à evolução tecnológica podemos hoje ter ferramentas de trabalho que nos permitem informações mais rápidas e, consequentemente, decisões muito mais rápidas. Decisões muito mais precisas. E chamo ferramentas porque afinal os computadores, a internet e as comunicações, que hoje são chamadas de TICs, não são mais do que isso mesmo, ferramentas. Ora, para que uma ferramenta funcione, é preciso que quem a utilize saiba trabalhar com ela, que a aplique no local correto e da forma correta. É assim que hoje, a economia, o mercado e os sistemas de impostos dos países ditos evoluídos já funcionam em cima destas novas ferramentas, das TICs, sendo utilizadas por pessoas que, supostamente, as sabem usar. Devido ao nosso processo histórico, Angola não acompanhou par e passo o evoluir, o uso destas ferramentas, e isso foi mau, mas simultaneamente foi bom. Por que digo isto? Mau, porque criamos um fosso, que hoje é chamado, do tal fosso digital. Bom, porque, pelo facto de estarmos em processo de iniciação, podemos dar o chamado salto de rã, e começar a utilizar logo à partida, as ferramentas certas. Como devem imaginar, os países dito evoluídos em todo o processo de modernização foram utilizando ferramentas, que não se tornaram padrão, e em muitos processos, tiveram que fazer tudo de novo pois a ferramenta utilizada não era boa. Nós podemos saltar já para ferramentas boas ou pelo menos mais testadas. Como todos sabem, em 2008, o mundo entrou numa coisa que se designou de crise económica internacional. Nós, por tabela, também fomos afetados. Como é possível isso ter acontecido? Por que razão a economia e o mercado nesses países entraram em colapso? Afinal, eles estavam dotados de ferramentas muito poderosas que supostamente lhes deveriam ter criado sistemas de alerta que impedissem o que aconteceu. É aqui que se pode notar então um dos efeitos nefastos das TICs, pois, se não forem tomadas medidas reguladoras corretas, a rapidez que estas ferramentas permitem, podem originar transações de tal complexidade e rapidez, que interesses menos claros podem criar situações de descalabro com efeitos devastadores. Ao mesmo tempo, o uso destas ferramentas criou no mundo um cenário onde o cruzamento da informação se pode fazer à velocidade da luz. Na prática, deixou de ser possível, o que antigamente era viável, a fuga ao pagamento dos compromissos sociais de cada cidadão, ou empresa, vulgo os impostos. Hoje, só correndo grandes riscos, tal facto pode acontecer. Entretanto, países menos escrupulosos criaram uma tal carga fiscal sobre os seus cidadãos e empresas, que originaram a reação negativa dos mercados e das forças produtivas, as quais, de forma mais ou menos legal, correndo mais ou menos riscos, se desmobilizaram. Esses países são hoje reféns de um sistema onde provavelmente só uma revolução pode mudar as coisas. De notar que foi uma razão fiscal, e a insensibilidade nesta matéria de uma metrópole governante, que deu origem ao país que é hoje considerado o país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos da América. Angola ainda está a tempo de aproveitar as TICs e conduzir a sua economia, mercado e impostos numa direção que incentive a produção, criação de empresas e empregos.
seja justo para a maioria dos cidadãos, que atraia mais investimento, que crie um link entre os criadores de emprego, o sistema educacional e o sistema fiscal, que seja moderno e que tenha no site My Angola o registro de todas as suas relações entre o cidadão e o Estado. Mais uma vez, Angola pode beneficiar dos erros cometidos pelos países atrás referidos. Da mesma forma que, tecnologicamente, pode dar o salto de rã, pode também dar o mesmo salto em termos de organização da sua economia, mercado e impostos, sem cometer os mesmos erros que essas economias cometeram. Eis o cenário prático que Angola pode adotar no uso destas ferramentas, tanto na economia, mercado e impostos como em todos os atos relacionados com os cidadãos, empresas e propriedades. IPOP-Gov. Versão eGov. Electronic Government. Sistema de cadastramento informatizado e rápido. O IPOP-Gov é caracterizado por dois componentes. O primeiro é a parte física, que inclui máquinas ou servidores e computadores, CCTV, teleconferência, switches, routers e ainda as cabelagens. E o segundo é a parte de serviços, que é resolvida por vários programas, onde no geral, existem cerca de 300 programas para contemplar todos os serviços de um governo. Exemplos de processamentos de gestão interna do Estado: componentes, salários, CIF, património, CIP, e outros componentes. Exemplos de processamentos das relações do Estado com o cidadão: bilhetes de identidade, NUE, registro de empresas, registros criminais, cartas de condução, livretes, despachos aduaneiros, multas, pagamento de taxa de cidadão e outras taxas. Basicamente, o processamento do eGov tem a ver com gestão do cidadão, gestão de empresas e, por último, a gestão de propriedades. É o cruzamento da informação do cidadão, empresas e propriedades que vai permitir ao Estado complementar os seus dados internos de forma a poder melhor governar. Se um Estado conseguir implementar este software, conseguirá resolver cerca de 90% dos problemas do relacionamento simplificado com os seus cidadãos, ficando apenas 10% para questões de pormenor resolvíveis caso a caso. Passemos agora à parte prática. O cidadão apresenta-se no centro de registro do eGov para fazer o recadastramento voluntário da sua pessoa, empresas e bens. Entre. Dentro da sala estão os funcionários sentados à secretária. Obrigado. Ele senta-se em frente dos funcionários e apresenta os seus documentos pessoais, certidão de nascimento, BI, certificado de habilitações, passaporte, carta de condução, estatutos das suas empresas, alvarás, registros nas conservatórias, matrizes prediais, livretes de viaturas e outros documentos que possua. O funcionário diz que estão corretos. E os documentos passam de mão em mão e de seguida são digitalizados. Cria-se agora o registro do cidadão, que é basicamente composto por número do cidadão, geralmente é o número do BI, e é o que o acompanhará por toda a sua vida. Sexo, data de nascimento, cidade, município e comuna. Conta de e-mail, também o acompanhará por toda a vida. Número de celular, código de acesso ao site My Angola. Cadastramento dos dados: nome, BI, filiação, morada completa, telefone, passaporte, carta de condução. Casado, com quem? Solteiro, divorciado, de quem? Viúvo, de quem? União de facto, com quem? Nome, BI, filhos, nome A, BI, nome M, BI. Empresa, A. NIF, cidade, município, comuna. Outros sócios, sócio A, BI, sócio M, BI, etc. Empresa, M, NIF, cidade, município, comuna.
outros sócios, sócio A, BI, sócio M, BI, etc. Propriedades: casa, A. Matriz, cidade, município, comuna. Casa, M, matriz, cidade, município, comuna, etc. Fazenda, registro, cidade, município, comuna, etc. Viatura, A, matrícula, viatura, M, matrícula. Outros dados, como por exemplo, banco, A, IBAN, banco, M, IBAN. Todos os elementos que o cidadão trouxe foram digitalizados e passam a constar na base de dados e ficam gravados com o seu formato original. Os dados cruzados que não sejam o próprio ficam também cadastrados, à espera da presença do próximo cidadão. Neste momento, o cidadão olha para a câmara e é fotografado, com o objetivo de receber o seu cartão de cidadão. Após todo o cadastramento, o cidadão recebe uma impressão com formato único do seu cartão em PVC, dos documentos relativos à sua pessoa, empresas e propriedades. Cópia da Constituição da República. Ao receber os documentos, o cidadão pode ser esclarecido sobre pontos da Constituição que se resolva ressalvar, nomeadamente, os direitos e deveres cívicos do cidadão, entre outros. A ideia é que, quando o cidadão sair desta reunião, leve consigo todos os documentos pessoais, empresariais e os das propriedades, devidamente reemitidos, em formato moderno e estatisticamente parametrizados, e consciencializado da sua condição de cidadão. Os cidadãos passarão a ter o seu código de cidadão, e será igual ao número do BI, e as empresas e propriedades serão cadastradas pelo seu NIF. O software está estruturado de forma que existe uma base de dados gigante, com todos os lados relacionados com os cidadãos, empresas e propriedades. Estará organizada em hierarquia geográfica por província, município e comuna. Esta base de dados permite que o Estado tome decisões mais corretas, pois tem estatísticas reais dos seus cidadãos, empresas e propriedades corretas. Eis um exemplo dos ecrãs de um responsável do país que adotou e conseguiu implementar este software. HipHopGov.
Versão EGOV.